contar minha história, que é mais um testemunho de um período da minha vida onde Deus fez grandes coisas. Eu decidi sair do Brasil em 2015 e planejei um ano, uma viagem para sair do Brasil e vir para a Europa. E eu pesquisei vários países antes de decidir aonde eu iria. Maneiras de se viver legal, de se viver em conformidade com a lei para não ter problema. E dentre todos os lugares que eu pesquisei, eu escolhi Andorra. Andorra é um lugar que se pode trabalhar e viver com uma autorização de trabalho para o inverno. E essa autorização de trabalho, se você achar trabalho no verão, ela pode ser renovada. Eu saí do Brasil em 2016, em outubro. Ok. O que te levou a querer sair do Brasil? Condição financeira, qualidade de vida, porque eu estava bem com Deus, mas a minha vida financeira não estava bem. Eu precisava tomar uma atitude e de não continuar vivendo em conformidade com aquela situação. Não poderia aceitar aquilo para mim, mas eu também quis ir para um lugar onde Deus pudesse me usar, onde eu pudesse trabalhar para Deus, onde eu pudesse colocar em prática o que eu já sabia e o que eu poderia aprender, entende? E foi a minha atitude de sair do Brasil, de falar, não, foi o resultado de uma oração no monte. Eu, inclusive, estava com meu irmão. E foi um resultado de oração que nessa oração eu pedi que eu não queria ficar mais lá, queria vir embora e queria ser usado também, entende? Permitir que a sua vida fosse um canal, não somente sendo abençoado individualmente, mas também podendo abençoar outras vidas. Exatamente. Por exemplo, não só de vida com Deus, mas que sirva de inspiração para as pessoas a tomar atitude, não viver em conformidade com a mesmice e aceitar a derrota em momento algum. Sim, sair sempre da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Não permitindo a estagnação. Sim. E eu decidi sair numa época que foi muito interessante, eu pesquisei também, porque era o inverno. Estava começando o inverno em Andorra. E é justamente nessa época que se consegue arrumar trabalho. E se consegue empresas que se te dá autorização de trabalho por meio do contrato de trabalho, depois de todos os trâmites na imigração, claro. E como foi? Como foi a viagem até que você chegasse no seu destino escolhido? Já foi intrigante logo na viagem. Deus me mostrou todo o tempo que estava comigo, desde que eu embarquei no avião, muitas coisas mínimas que a gente observa e a gente percebe o cuidado de Deus. Teve até um episódio que eu estava dormindo no hotel no Marrocos, porque a gente parou para fazer escala no Marrocos, porque eu estava viajando pela Royal Marroca. Eu peguei o avião em São Paulo, em Guarulhos, fazia escala no Marrocos e ia para Barcelona. Só que na escala do Marrocos era uma escala com mais de 8 horas. E nisso a empresa era obrigada a te hospedar, entende? Então eu dormi no hotel pago pela empresa. E nisso, no outro dia, quando acordar, todo mundo foi embora e eu fiquei para trás. E eu desci na recepção com pressa e não sabia o que fazer e pedi para a recepcionista, eu só sabia falar táxi. Ela chamou um táxi, o táxi já me levou no aeroporto. Eu lembro até hoje que o taxista me cobrou 40 euros para atravessar toda a Casa Blanca. E quando eu cheguei no aeroporto, que eu passei imigração, raio-x, todo aquele procedimento, o cara carimbou meu passaporte, que eu ia para entrar no avião, eu fui a última pessoa a subir num ônibus, que é o ônibus que levava as pessoas até o avião. Então Deus cuidou de tudo para não dar errado. Então essas coisas assim, eu estava observando que o voo estava marcado para 12:30. Eu acordei 11 horas no hotel com medo já.
Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu também tinha fé. Porque eu nunca tinha feito isso, planejei, mas tudo ali era novo para mim. E teve um outro episódio também que assim que eu desembarquei em Barcelona, sempre tem aquela preocupação. Como que vai ser na imigração? O que que ele vai me perguntar? Que papel que ele vai pedir? Como que vai ser? Se ele vai me tratar bem ou não? Como eu vou reagir? A forma que ele vai me tratar? Parece que Deus às vezes te envolve num casulo e te esconde. Aquele homem pegou meu passaporte, olhou para o meu passaporte, olhou para minha face, abriu o passaporte, carimbou. Bem-vindo à Espanha. Eu fiquei encabulado porque eu sabia que a Espanha tem uma das famas de ser um dos países mais chatos de se entrar na Europa. E aquilo estava acontecendo comigo porque Deus tinha um plano, não é normal isso. E foi muito bem-vindo. E eu glorifiquei a Deus e logo... Eu lembro até hoje que eu cheguei numa quinta-feira à noite, tinha entrado no hotel que já estava reservado, e nisso dormi, me preparei para outro dia, já tinha feito alguns currículos, já tentado traduzir, né, pro espanhol, porque eu não imaginava como se fazia uma tradução pro catalão, que é a língua do país. Meus currículos estavam todos em espanhóis, e nisso, na sexta-feira, quando eu saí cedo para procurar trabalho, eu já comecei a sentir o impacto do novo sistema, da nova língua. São novas leis, novas constituições, uma nova constituição. E no procurar emprego nessa sexta-feira, existe algo que me entristeceu bastante. E começou a querer abalar a minha fé. Mas era algo que ia caindo assim, e eu tinha que estender a mão e começava a fazer mais força, porque eu tinha que segurar aquela fé comigo, porque era tudo que eu tinha. Porque eu não poderia confiar no dinheiro que eu tinha na conta, no cartão que eu tinha, e eu sabia que tinha gente orando por mim. Eu sabia que tinha minha mãe orando por mim. Eu sabia que tinha amigos que me queriam muito bem, que torciam por mim. Eu não podia soltar essa fé e entregar de mão beijada, já que Deus já tinha me levado até ali e com mínimos detalhes desse percurso que eu vi, não poderia deixar barato. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Tem uma saída. Deus vai fazer alguma coisa. E fez. E a gente vai chegar lá. Nisso, nessa sexta-feira, andei por toda a capital e eu comecei a perceber que as pessoas me pediam, então, dos antecedentes penais, que não eram os mesmos antecedentes penais que a gente tira no site da Polícia Federal. Tem que ser algo apostilado, carimbado, passado pela embaixada. Você precisa de uma procuração de alguém que tem autorização para fazer isso para você. Ou você pega mesmo do Brasil e quando você vem, você traz. E nisso, isso começou a me deixar com medo. Porque eu tinha hotel pago até segunda-feira. Depois disso, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha dinheiro para continuar pagando hotel durante algumas semanas, mas eu precisava de um trabalho. Eu queria já colocar um capital para circular, porque quando a gente vai ficando sem dinheiro, incondicionalmente, o nível da fé da gente vai acabando, porque na verdade a gente crê que Deus vai fazer, que Deus vai amparar, mas enquanto a gente tem aqui na palma da mão. É aquela fé que eu tenho, mas porque eu tenho dinheiro para me manter. Mas Deus queria me ensinar muito mais além, o sobrenatural. E nesse sobrenatural foi num sábado de manhã, eu estava saindo do hotel, e no que eu estava saindo do hotel, eu perguntei à recepcionista, no meu espanhol esfolado para o português, se eu deveria deixar a chave, ou se eu poderia levar comigo. E nisso a camareira estava do lado, uma camareira brasileira. Acho que o nome dela era Helena. E ela perguntou se eu estava procurando trabalho, porque ela já tinha me visto com uma pastinha e tal.
entrando e saindo. E ela perguntou, sabe onde que você vai arrumar trabalho? Aqui do lado aqui, você desce essa rampa aqui, numa ruinha aqui atrás vai ter um hotel tal, e você vai lá e fala no departamento pessoal que você precisa de trabalho, eles vão deixar você trabalhar e com o tempo eles vão fazer seus documentos. Eu fui no hotel e quando eu estava voltando, depois de ter ido, falado com a mulher, dizendo que não podia me empregar por causa disso, obviamente ela não tinha confiança porque não me conhecia. Se fosse um amigo desconhecido, talvez. No que eu estava voltando do hotel, eu voltei por um outro caminho. E nessa rua estreita, de prédios altos, eu estava olhando para frente. Eu estava desanimado, eu estava triste, mas eu não deixei de olhar para frente. Não abaixou a cabeça. Eu não abaixei a cabeça porque eu não podia abaixar a cabeça, e se eu tivesse andado de cabeça baixa, eu não teria visto uma placa, que foi aí que Deus começou a mudar tudo. E quando eu vi a placa Comunidade Evangélica, eu vi que era uma igreja. E eu olhei, a igreja estava tudo escuro dentro. Eu falei, mas provavelmente tem alguém, porque no Brasil a gente sabe que algumas igrejas ficam abertas, sempre tem uma pessoa. Mas lá não. No que eu empurrei a porta, assim, a porta abriu. E eu olhei dentro, chamei, não tinha ninguém. Eu falei, não é normal essa porta aberta. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguém. Como é uma igreja, eu imagino que deve ser aberta para as pessoas. Então, acho que ninguém vai achar ruim se eu entrar aqui e simplesmente orar um pouco. Eu queria somente agradecer por Deus ter me levado até lá, por já ter chegado inteiro, por ter conseguido, por imigração, isso tudo a gente preocupa, mas a gente só fica calmo depois que passa. Então, tudo isso, eu estava com um sentimento de gratidão muito grande, ainda que eu estivesse um pouco desanimado por causa de todos esses detalhes. Sim. Você pode dizer então que a gratidão, o sentimento de gratidão sobressaía a qualquer outro sentimento que você estava sentindo no momento. Sim, sim. Mesmo eu sentindo que minha fé estava se abalando, mas a gratidão sobressaía. E no que eu entrei nessa igreja para poder agradecer, eu fui tomado por um pranto de choro incontrolável. Eu chorava muito e era uma gratidão muito grande. Era um mover do Espírito Santo muito gostoso. E era muito bom estar ali naquele lugar. E de repente eu senti atrás de mim a porta abrindo. Só que a porta abriu e já fechou, eu olhei para trás e não vi ninguém. Aí eu viro a cara para frente de novo, o rosto para frente, e eu percebo a porta abrindo de novo. Eram 3 pessoas, a pastora Gilmara, a pastora Débora e a Lorena. E elas começaram a conversar comigo em espanhol e me fizeram 2 perguntas, se eu estava bem e se tinha passado algo. Entende? Porque na Europa não é normal as pessoas se aquebrantar diante de Deus assim. Então, se alguém está chorando é porque está acontecendo alguma coisa. Então, eles já estão acostumados com isso e eles são muito bem treinados. São excelentes pastores. E nesse momento, quando ela me fez essas 2 perguntas, ela já detectou meu sotaque português. Ela perguntou, não, você tem agasalho, você tem onde ficar, você está se alimentando bem? Como que você entrou? Eu disse, não, eu entrei porque a porta estava aberta. Mas ela disse, não tem como você ter entrado, porque o meu marido, quando ele saiu, ele fechou a porta e a gente se encontrou na rua, ele me entregou a chave. Então não teria como você ter entrado. Eu falei, não. Pastora, ela já tinha se apresentado, né? Pastora, a porta estava aberta. Aí ela pegou e sorriu assim, não, então fica tranquilo, porque a gente já sabe o que está acontecendo aqui. A gente já sabe o que está acontecendo e a gente vai cuidar de você e não precisa se preocupar que agora você já tem uma igreja. Tá tudo bem e hoje a gente tem culto. Você chega mais cedo um pouco para você conversar com meu marido e vocês vão se conhecer um pouco, vai ser legal. E nisso é outro ar, entende? Já muda completamente a perspectiva
Porque ainda que eu tivesse um sentimento de gratidão muito grande, mas a minha fé estava querendo se abalar porque eu estava um pouco triste, porque tantas notícias ruins, não, a gente não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego, porque você não tem antecedentes penais, a gente não pode fazer papel para você. E tudo ficava travado. Mas é logo que Deus chega e faz isso aqui, ó. E separa tudo e abre, e tem um caminho, tem algo para passar e tem uma luz. Cheguei mais cedo, comecei a conversar com o pastor. Ele me contou da vida dele, eu contei da vida dele para mim, da minha vida para ele, a gente se identificou. E logo, no meio da palavra, eu não sei como, mas no meio da palavra, ele me chama. A gente já tinha se apresentado, mas foi interessante a forma que ele me chamou pelo nome. Entende? Como se eu já fosse íntimo, cara. E ele me chamou no altar assim e perguntou se alguém não teria um cômodo, entendeu? Um lugar que pudesse me ceder até eu arrumar trabalho, até eu me estabilizar a ponto de conseguir me manter. Sabe, me tratou como se eu já fosse um irmão já, entende? E logo uma mulher levantou a mão, a Maria, que foi bênção de Deus na minha vida demais, a tesoureira da igreja. E nisso assim, em 24 horas, Deus mudou minha vida por completo. Eu já tinha onde ficar, tinha um lugar que eu poderia ficar até pedir os meus antecedentes penais. Eu tinha uma igreja que orava por mim, eu tinha aconselhamento e eu tinha um lugar, congregar, de ser membro, de trabalhar para Deus, de servir a Deus, que isso é importante, entende? Em menos de 24 horas, Deus mudou a minha vida assim, da água para o vinho, entende? E isso é que me inspira quando eu começo a refletir na minha própria história e falo, não, realmente eu tenho grandes motivos para glorificar a Deus. E nisso, no domingo, o esposo da Maria, o André, já me buscou com o carro dele, pegou todas as minhas malas. No domingo eu já estava na casa dele já. E logo já chegou a Sara com o cachorro, já chegou o marido dela e tal, foi muito legal. A Maria tinha feito uma torta de frango, eu lembro até hoje, ela faz uma torta de frango muito bom. Muito boa a torta de frango dela. Não melhor do que da minha esposa, claro. E aí, nisso, né, eu já consegui com ela o contato de uma empresa que já ia pedir os meus papéis. E na segunda-feira, que em outros planos seria onde estaria acabando a minha estadia no hotel, onde eu não saberia o que fazer, é onde eu já estava numa outra casa, com outras pessoas, numa nova igreja, já pedindo os meus papéis que iam chegar. Como Deus muda tudo a hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E muitas vezes Ele complica e descomplica e diz que Ele complica e descomplica porque Ele é Deus. Entende? E eu pedi os papéis e eles disseram, vai gastar 45 dias para chegar aí. E nisso a gente pensa, vai demorar. E eles, não, fica tranquilo, fica aqui com a gente e tal. Me acolheram muito bem, me trataram realmente como um filho, saca? Isso foi muito bom. E eu comecei a rodar a cidade procurando trabalho. E eu andei tudo na capital e não achei. Eu comecei a procurar nas cidades mais afastadas. E achei um hotel chamado Hotel Palomé. Nesse hotel, enquanto eu estava conversando com a recepcionista, a gerente veio, que a gerente era logo um pouco mais profundo, assim, atrás do balcão da recepção, a sala dela. Perguntou se eu já estava procurando trabalho e tal. Vem aqui na minha sala, vamos conversar. Ela me contou como é que era o trabalho, como é que era o horário, se eu estava interessado. Eu disse que sim, mas aí quando a gente chegou no ponto onde ela me perguntou se eu tinha papéis ou não, eu disse que eu não tinha. E ela disse que não poderia me dar trabalho porque
Andorra é muito rígida com fiscalização trabalhista. E eu disse para ela que eu já tinha pedido os meus antecedentes penais para fazer. E ela disse, olha, quanto tempo demora? E eu tava contando os dias, né? Tinha pedido na segunda, isso era uma terça-feira. Olha, tá faltando 44 dias, porque o cara tinha me dado 45. Ela, olha, eu tenho uma vaga e eu não posso te assegurar que essa vaga vai ser sua, porque eu tô precisando. Se aparecer alguém com papel, infelizmente eu vou ter que contratar. E eu falei algo para aquela mulher que eu acho que ela nunca mais vai escutar isso de ninguém. Eu falei, a senhora pode ficar tranquila, porque a senhora vai ter um bom funcionário e Deus já disse que essa vaga é minha. Ela estatalou o olho assim e não acreditou. Mas, tipo assim, você fala de Deus para as pessoas, é como se fosse algo paralelo, sabe? Impessoal. Porque você chega para um pai de família e fala de Deus, não, cara, eu não preciso de Deus. Minha geladeira tá cheia, meu filho tá saudável, minha mulher tá tudo bem. As pessoas pensam, a visão que as pessoas têm de Deus é outra, entende? É como se você só tivesse que interceder Como por se você ele só buscasse se quando precisasse. precisasse. Exatamente. As pessoas não buscam ter uma relação com ele. Não buscam. Assim. E é justamente por isso que Deus permite que tantas pessoas saiam do Brasil, pessoas que realmente estão dispostas a fazer a obra, porque precisa que as pessoas tenham uma outra visão de Deus, o próprio Jesus, esse relacionamento pessoal, entende? Próximo, Sim. entende? De pai, amigo, conselheiro e melhor amigo de verdade, Sim. entende? Ela começou a ver que, tipo assim, eu não era um rapaz como todo mundo, entende? A forma que eu falei com ela. E nisso, isso é muito bom, que quando você não só se apresenta, mas você apresenta Deus com você, as pessoas já têm outra visão, entende? E isso gera curiosidade. Mas como que é o Deus dessa pessoa? Quem que é esse Jesus? A quem ele serve? Entende? E isso, com o nosso comportamento, a gente prega. E isso é interessante. Quando você vem para um lugar que as pessoas não conhecem nada, entende? Isso gera perguntas, isso gera curiosidade, isso é bom. E nisso, depois que os meus papéis chegaram, que se passaram 45 dias, eu procurei trabalho, não achei porque era aquela vaga para mim. Entende? Quando os meus papéis chegaram, eu liguei para ela e disse, olha, os papéis estão nas minhas mãos. E ela pegou e falou, então vem aqui no hotel, pega o seu contrato de trabalho e vai na imigração fazer a sua autorização de trabalho, que a vaga é sua. Eu não acreditei, mas eu glorifiquei, porque aquilo que eu tinha escutado era mais um detalhe que mostrava da forma que Deus estava cuidando de mim com tanta apreciação, sabe? Com tanto cuidado, Sim. sabe? Então, a vaga de emprego esperou por você por 44 dias. Sim, em Andorra, em pleno inverno, em plena temporada. As pistas estavam abertas, restaurantes lotados, hotéis também. Não teria uma explicação humana para a vaga não ter sido ocupada, não é verdade? Não. Não existe uma explicação humana, ainda mais quando se trata do contexto em si, de como Andorra é turística e a nível trabalhista, a gente chegando e fazendo autorização, as pessoas dando emprego, temporada, todo esse ritmo. Ou seja, não existe uma explicação humana. E nisso eu lembro que uma semana antes de acabar o ano, minha permissão demorou uma semana para ficar pronta. Às vezes para algumas pessoas demoram 15, 20, às vezes pessoas demoram até um mês. Isso depende muito, entende? Depende muito. Eu lembro que a minha autorização ficou pronta no dia 28. Eu liguei para ela que ficou pronta. Aí nisso eu subi no hotel, falei com ela e a gente combinou tudo certinho. Amanhã você começa a trabalhar. Eu trabalhei 29, 30, 31. Deu 3 dias de trabalho, eu lembro até hoje.
quando eu peguei aquele cheque e falei, não, eu quero devolver essa primícia. Aí eu peguei o cheque e coloquei no envelope. Aí nisso que eu coloquei No envelope da igreja. Isso, no É, envelope em da um igreja, culto. coloquei na urna. E eu lembro que nessa época foi muito assim, exata, muito quadradinha a forma que Deus estava trabalhando, porque a filha dela trabalhava numa loja e tinha conhecido um casal que já tinha uma vida com Deus, que era de Portugal, que hoje são pastores da nossa igreja. Eu não sei o porquê, eu acho que era aquele momento que Deus criou para que eles conhecessem e todo mundo se conhecesse. Eu lembro que a Sara estava atendendo eles e não sei o que alguém falou e saiu algo como graças a Deus. Aí a pessoa assim, mas você é crente? Eu sou, e você? Eu sou também. Vamos na nossa igreja? Então vamos. E foram lá para conhecer e já se conheceram todos os pastores. E nesse tempo a igreja de Andorra e de Tarragona estavam reunindo fundos para abrir a igreja de Portugal. E é tão gratificante quando você vê o altar sendo montado, quando você vê a salinha das crianças sendo preparada, e você vê que Deus cuida de tudo. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso dá uma paz. E hoje eu revivo contando isso, eu vejo que realmente quando a gente pede, quando a gente está com Deus, Deus realmente não desampara ninguém. Eu trabalhei toda a temporada de inverno e aprendi muito, fui discipulado. E era algo assim que estava me fazendo muito bem, porque era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Era só isso ali, discipulado, discipulado, discipulado. Eu cresci muito com Deus nessa época, mas Deus estava me preparando para algo que eu nem imaginava. Porque até então eu pensava que eu ia ficar em Andorra. Eu pensava que Deus tinha uma obra para mim ali. E eu acredito que ainda tenha. Mas Ele me preparou lá para me trazer aonde eu tô agora, me preparar para que quem sabe um dia talvez eu volte, entende? Mais preparado, com outra estrutura mental, espiritual, psicológica, entende? E nisso, quando acabou a minha autorização de trabalho, eu pensei, já que eu conheço, já que eu não quero sair daqui, eu consigo trabalhar de forma ilegal até conseguir alguma coisa. E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa loja de um esposo de uma das irmãs da igreja. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a língua francesa, que até então a gente só aprendia o espanhol, que os cultos eram todos em espanhóis. Ele me ensinou a contar, ele me ensinou o que era em cima, o que era embaixo, o que era direita, esquerda, o nome das coisas. E para mim era muito difícil, porque era no movimento da loja, era atendendo. Mas eu não abria minha boca para murmurar, porque eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo ali. E até então, um dia, eu falei, mas se eu pretendo ficar aqui e um dia viver aqui, eu não posso me dar o luxo de ser pego pela fiscalização e eles me disserem que eu vou ter que ficar 5 anos sem entrar aqui. Eu preciso me regularizar. E foi até então que eu não tinha o plano de entrar onde eu estou hoje, de vir para a França e fazer parte da Legião Estrangeira. Aí eu fui, falei com os pastores e eles me abençoaram e oraram por mim. E foi algo assim que eu vi que Deus também estava comigo o tempo todo, porque eu estava acima do peso, eu estava destreinado fisicamente. Os testes físicos foram difíceis para mim, porque eu não estava em dia com o meu físico. O teste psicotécnico foi razoável, o teste médico foi uma maravilha, problema nenhum. E no teste físico, primeiro no caso é o teste psicotécnico, aí depois vem o teste físico, o teste médico, aí depois vem a entrevista com o psicólogo, depois vem o teste médico avançado, depois a entrevista com a inteligência. E quando você passa
na comissão que eles dizem que você vai ficar. Deus me colocou para dentro assim, me protegeu e me acolheu e me envolveu, e quando tinha que me esconder, Ele escondia aos olhos de pessoas que às vezes não estão nem aí, pega uma lista e sai riscando o nome assim, sabe? Eu poderia ter sido reprovado, porque eu não fui um dos melhores no teste físico. E foi muito minuciosa a forma que Deus estava cuidando de mim, parte por parte, até a parte da comissão, e vem cuidando hoje, desde que eu fiz a minha formação, depois que eu fiz a minha especialização. Hoje eu já estou com 3 anos e quase 3 anos e meio de serviço, e Deus segue cuidando de mim lá da mesma forma que sempre cuidou, e isso é muito gratificante, e é sempre um motivo para estar glorificando.